Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Esse é um tutorial bem simples, só para mostrar como é que funciona o Pentaho mesmo. Agora a gente vai criar a transformação, agora a gente vai salvar ela. Você escolhe qual é a pasta que vai ficar a transformação. Nessa barra lateral na esquerda a gente tem os tipos de step que o Pentaho usa, né? Os de input, os de output, os de transformação e outros que ele tem também. Aqui a gente vai usar um input de arquivo CSV que a gente gerou externamente. Cada step tem um nome que a gente pode alterar e a gente vai ter que, dependendo do step, selecionar o que vai ser entrada e o que vai ser saída. Nesse caso a gente criou um arquivo .csv e adicionou ele no step. Obteve os campos, ele pega o header do arquivo com as colunas e também pega os dados se a gente quiser dar um preview nos dados que estão nesse arquivo. Importante observar também que as colunas que são de nome, elas são do tipo string e o ID que veio no arquivo CSV ele está recuperando como um inteiro. Cada step tem sua própria configuração e os campos de entrada e saída. No modelo a gente colocou as mesmas colunas que tem no arquivo CSV e criou uma tabela lá com a mesma descrição, né? Os tipos texto e o ID do tipo inteiro. A gente recebeu os dados de entrada no arquivo CSV e agora a gente vai colocar eles para inserir os dados do banco de dados naquela tabela que a gente criou usando o table output. A gente vai pegar quais são os campos que vão vir no stream e vai selecionar quais são as colunas na tabela que a gente vai salvar. Nesse step de table output a gente vai criar uma conexão nova com o banco, no caso o Postgres. A gente vai nomear ela, colocar as informações de host, porta de acesso, usuário e senha, e ela vai criar conexão para a gente poder salvar. Ainda no step do table output a gente vai colocar o esquema e o nome da tabela para ele poder acessar isso. O próprio Pentaho ele tem um wizard, né, que você pode buscar essa estrutura de banco de dados já que você tem a conexão usuário e senha. A partir daí a gente vai conectar um hop, que é uma linha dessas, do step inicial para o step sequencial que a gente vai precisar. E a partir daí a gente vai receber os campos que vêm do step inicial, no caso input CSV, para a questão do salvamento na tabela, que é o table output. Para fazer isso a gente vai selecionar a tabela pelo wizard do próprio Pentaho. Aí vai marcar o Specify Database Fields, que ele vai permitir a gente puxar o que vem da base de dados. E esse mapeamento, ele mapeia o que vem do stream, né, no caso do step anterior, e a coluna na tabela que a gente está querendo salvar. Nesse caso ele pega por similaridade, então tá como tá as colunas iguais, ele vai pegar por inferência, né? Então o ID vai ficar ID, first name, last name e por aí vai. A partir daí a gente vai chamar a execução da transformação, né, com o botão de play. Ele vai abrir uma janela lá se você quiser passar algum parâmetro, mas isso a gente não vai ver agora. E ocorreu um erro no step de table output, né? Ele diz qual foi o erro e nesse caso ele está tentando fazer um insert na tabela person, só que não tem o esquema definido para essa tabela.
apesar de a gente ter usado o wizard lá no step do table output, a gente não especificou isso no step. Então a gente especifica, faz o salvamento, né, e executa o play novamente, e a partir de agora vai dar certo. Chamamos a execução de novo e ele executou todos os steps corretamente, né? Se a gente for em métricas, diz quantos foram lidos, quantos foram escritos, né? No caso do input, ele colocou um a mais por causa do cabeçalho, né? do arquivo. Ele tem algumas métricas também e a questão da visualização ou pré-visualização dos dados que foram trafegados, né? por essa transformação. Aí a gente vai acessar a base de dados do Postgres, da tabela que a gente tem, e os dados que a tabela estava vazia antes, agora os dados estão todos lá e são iguais aos dados que foram retornados a partir daquele arquivo CSV, né? Se a gente for comparar os dois. Então basicamente o que a gente fez foi usar uma transformação, ou seja, pegar um dado que está num arquivo de texto e colocar ele numa tabela relacional no banco Postgres, né? Isso aí ele pode ser feito também em outros tipos de bases de dados, como também você pode fazer o inverso, né? Pegar de uma tabela e gerar um arquivo CSV a partir disso aí. Deixo o comentário em relação ao que vocês acham que deve ser feito em relação ao tutorial do Pentaho, do Data Integration, e outras sugestões para a gente fazer aqui, porque você sempre vai estar colocando vídeo em relação à ferramenta, porque é muito abrangente, sempre sai step novo, e a função e a forma de funcionamento de cada step, ela sempre tem sua particularidade, né? Valeu!